sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseada no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje vamos falar sobre o tema perdão. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos o colega Jefferson Quadro, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Jefferson. É um Olá, privilégio Rose. estar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar junto com todos aqui mais uma vez. Que bom. Então vamos lá falar sobre o perdão, algo tão importante que faz toda a diferença na nossa existência. E o perdão é uma ciência, segundo Emmanuel. Todavia, tão indispensável o equilíbrio quanto o ar, que é prescindível à nossa existência na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Perdão, o protagonista do nosso encontro de hoje. E Jefferson, Jesus já nos disse assim há mais de 2.000 anos: pois se perdoardes os homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Emmanuel, na obra Fonte Viva, vem complementar esse versículo lá no capítulo 135 e comenta nos dizendo: por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Jefferson, com essas afirmativas, podemos dizer que nos determos na reprovação, estamos dificultando o trabalho da espiritualidade que vem ao nosso auxílio? E como a gente acaba atrapalhando, Rose. Muitas vezes a gente não se dá conta da influência negativa que os sentimentos inferiores acabam trazendo para as nossas vidas. E para entender isso, é preciso que nós analisemos um pouquinho o que nos leva a ter que perdoar alguém, né? Então, qualquer coisa que alguém nos faça que fira o nosso orgulho, a nossa vaidade, acaba fazendo brotar no nosso coração, no nosso sentimento, algo diferente que nos gera sentimentos negativos. Então, o perdão nasce de uma necessidade que a gente tem de reorganizar, ou melhor dizendo, de reabilitar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Alguém feriu o meu orgulho, alguém feriu a minha vaidade, e essa pessoa precisa se retratar para comigo. Então, para que ela se retrate, após ela se retratar, melhor dizendo, eu vou perdoá-la, né? Então, essa necessidade do perdão nasce desse ponto. E nós precisamos entender que toda vez que alguém fere o meu orgulho, a minha vaidade, eu me sinto prejudicado, eu estou alimentando um sentimento negativo. E a partir do momento em que eu alimento esse sentimento negativo, como o nosso pensamento é uma energia criadora de um poder incrível que a gente ainda não conhece e não sabe utilizar direito, nós atraímos à nossa volta companhias e energias afins com aquela negatividade que a gente está emanando na atmosfera e, ao mesmo tempo, a gente acaba se bloqueando para toda a ajuda que Deus nos oferece, para todas as bênçãos que a vida nos traz. Então, é um ponto de atenção para todos nós. Precisamos entender que quando eu alimento essa negatividade no meu pensamento, não precisa nem botar nos atos, só no pensamento, a gente acaba se bloqueando a ajuda divina. Nós atrapalhamos aquilo que Deus tem para nos oferecer de bom. Então, devemos refletir muito, né? Procurar entender o que nos leva a ter essa necessidade de alguém ter que se retratar para conosco, de eu ter que perdoar, e quando eu entendo isso, fica mais fácil de lidar com essa situação, e aí sim eu consigo, em função da sintonia, usufruir de todas as bênçãos que Deus tem a oferecer para todos nós. Veja só, né, Jefferson, quantas pequenas coisas a gente pode fazer e quanto o perdão
possibilita para nós as benfazejas da espiritualidade, que nós possamos aprender e praticar essa virtude, né, que é o perdão. E segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, o perdão é um dos pilares da caridade, a caridade como compreendia Jesus. Assim sendo, sem perdão não há verdadeira caridade, Jefferson? Sabe, Rose, que tu traz um tema assim que é bem importante, né? Porque a gente analisando o que tem a ver perdão com caridade, né? Então, perdão é uma coisa, caridade outra, mas na verdade são a mesma coisa. O perdão faz parte da caridade. E tu lembraste bem que lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta à equipe do Espírito de Verdade, né? Como é que era a caridade tal qual a entendia Jesus, né? Então, passa por compreender as imperfeições alheias, por ser indulgente e por perdoar. E aí a gente reflete, por que o perdão também é caridade? Porque quando a gente entende que alguém erra por ser imperfeito, por não compreender a verdade, por ter um ponto de vista diferente do meu, aliando isso à indulgência e à compreensão das imperfeições alheias, aí eu consigo pôr em prática esse perdão e estou fazendo sim uma caridade para comigo mesmo e para com a criatura que, por diversas formas, pode ter errado para comigo. Na reflexão que tu trouxesse antes para nós, Rosilar, do livro Fonte Viva, Emmanuel nos leva a entender que as pessoas, e é natural que seja assim, têm pontos de vista diferentes do meu. Todo mundo pensa de uma forma, e não necessariamente igual a minha. E quando algo é feito diferente daquilo que eu imagino que seja o certo, e levando em conta que nós falamos antes do orgulho e da vaidade, a tendência é que eu possa me achar prejudicado. Porque a pessoa não agiu da maneira que eu imaginava que ela deveria agir. Porque ela não fez por mim o que eu esperava que ela fizesse. Porque ela não retribuiu aquilo como eu gostaria que ela retribuísse. E a gente se sente ofendido. Porém, Emmanuel nos adverte que como é que eu vou julgar alguém se eu não entendo o que ele está pensando, se eu não sinto o que ele sente, se eu não tenho a compreensão que ele tem? É uma advertência para nós também, para que possamos entender que cada um age de acordo com as suas possibilidades, com as suas capacidades, com o seu estado de espírito, com o seu momento. Nem sempre os erros, as ofensas, são feitas por má vontade, com má intenção. Quantas vezes a gente tenta ajudar alguém e acaba prejudicando porque não imaginava o contexto que iria acontecer? E é importante que a gente pense sempre nisso. Gosto muito, quando eu falo sobre o perdão, Rose, de trazer um exemplo que é bem prático, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem, né, lá na nossa casa um objeto que nós gostamos muito e tem alguma criança querida, seja um filho, seja um neto, seja um sobrinho, e sem querer esbarra naquele objeto, quebra, né? É natural que a gente fique desgostoso na hora, mas depois, por ser uma criatura que a gente gosta muito, a gente releva e esquece aquilo que aconteceu. Né? Porém, se lá na minha casa aquele mesmo objeto é quebrado por alguém que eu não goste, eu subo nas tamancas, eu fico bravo, né? Eu faço chover em cima da pessoa, né? Por quê? Porque eu tenho sentimento diferente, porque eu ajo de maneira diferente com aquela pessoa. Então fica a atenção no seguinte ponto: se eu consigo agir de maneira diferente para as pessoas, dependendo do sentimento que eu alimento por elas, eu posso aprender a desenvolver um sentimento igual por todos. E aí entra aquela passagem do Evangelho que Jesus nos pede para aprendermos a amar aqueles que nos ofendem, a amar aqueles que nos prejudicam. Então, meu amigo e minha amiga aí de casa que está nos ouvindo aqui, todo mundo tem as suas dificuldades na vida, todo mundo tem alguém que acaba sendo a nossa pedra no sapato. E aqui eu abro um parênteses para a gente pensar também que eu posso ser a pedra no sapato de alguém. Eu também posso ser mal entendido pelas pessoas, por mais que eu tenha boa vontade. Então,
Quando a gente tem na nossa vida alguém que nos leva a essas situações difíceis, a gente precisa aprender a perdoar, porque é importante para a pessoa e é importante para mim. Primeiro, porque eu vou aprender a lidar com meus sentimentos, vou sublimar os meus sentimentos, deixando para trás o orgulho e a vaidade. Vou aprender a lidar com as situações que vão contra aquilo que eu imagino que é o certo, porque eu preciso me adaptar à vida. A vida nem sempre será como eu espero, mas ela acontece do jeito que tem que ser. E nem tudo na vida são maravilhas, como a gente sabe. Vivemos num mundo de expiações e provas. E precisamos estar preparados para as adversidades. E o que nos leva a estar preparado é adquirir a tal da inteligência emocional, que nós só vamos adquirir quando nós compreendermos como a gente pensa, como a gente age, qual é a nossa reação. E essas pessoas que são presentes que Deus coloca na nossa vida, aquelas pessoas que nos tiram do sério, aquelas pessoas que nos provocam, elas estão do nosso lado para nos ensinar a ser melhores. Mas a gente só será melhor se nós começarmos a nos analisar intimamente e aprender a lidar com os nossos sentimentos. E aí nós podemos ver também, Jefferson, e acho que talvez tu concorde comigo, da importância do diálogo, né? Que está tão esquecido nos dias de hoje pela questão hoje das pessoas só se mandarem uma mensagem ou mandam um vídeo, e nós nos esquecemos um pouco dessa conversa fraterna do olho do olho, de conseguir entender a ideia do outro, por que que ele teve aquela atitude em função de uma ideia, de um pensamento que ele tem. Isso E aí. quando a gente consegue isso e abre esse parênteses, eu penso que facilita, inclusive, essa questão. Às vezes a gente nem se ofende e o perdão, ele não há nem a necessidade de acontecer, né? Verdade. Às vezes são só mal entendidos, né? Nada como conversar, né? Tem o andágio popular, aquele que nos diz, né, que é conversando que a gente se entende. E é esse o segredo. Verdade. E Jefferson, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 5, nos diz: "Sê benevolente depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregues ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém, vos digo, que do modo nenhum sairás dali até restituíres o último quadrante." Isso está lá em Mateus, capítulo 5, 25, 26, o versículo. Jefferson, explica um pouco desse contexto para nós. Essa passagem do Evangelho, Jesus nos lembra que é para a gente, usando as palavras do próprio Cristo, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto tu estás aqui no plano físico junto dele, enquanto ambos estão reencarnados. Para quê? Para que a gente venha evitar maus entendidos e sentimentos negativos no plano extrafísico, na vida verdadeira que é a vida espiritual. A gente sabe, para quem conhece a doutrina espírita, para quem estuda, que nós estamos sempre suscetíveis aos processos obsessivos. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que muitos dos processos obsessivos são gerados por desavenças que aconteceram durante a nossa reencarnação, seja nesta, seja em reencarnações pretéritas. E quando a gente não lida com essas divergências, com essas diferenças, quando desencarnamos, muitas vezes nós levamos esses maus sentimentos juntos conosco. E aí podem começar esses processos de perseguição, de maus sentimentos, que devem ser evitados por todos nós sempre. Então, por isso, Jesus nos adverte: reconcilia-te com o teu adversário. Entende que tu precisas também viver em paz tanto quanto a pessoa que tu te prejudicou, que te prejudicou ou que tu prejudicaste. É importante que tenhamos esse sentimento no coração para que a gente possa viver em paz de verdade. Somando tudo aquilo que nós conversamos antes, é conversando que a gente se entende. Então, vamos conversar, vamos diminuir as arestas, vamos fazer o esforço para que a gente possa viver em paz com todos sempre. E é isso que a gente quer na nossa vida, basta se esforçar. E resolver as coisas aqui, né? Que não precisa levar adiante. Isso também é um desafio para todos nós lançados aí, né? Para nós, para os nossos internautas. Jefferson, nossa conversa está muito boa, mas o tempo ele passa muito rápido.
Deixa para nós aqui as suas considerações finais sobre essa virtude tão importante do perdão. Perdoar é divino, mas é possível, porque nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, com o objetivo de nos tornarmos perfectíveis. Cabe a cada um de nós lutar intimamente contra as nossas más tendências e trabalhar os nossos sentimentos para que a gente aprenda a perdoar de verdade. Perdoar não é esquecer. Perdoar é saber lidar com as dificuldades, com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos fere. Aprendamos a deixar um pouquinho de lado o egoísmo, a vaidade, trabalhando a humildade no nosso coração e lembrando que todos somos irmãos, precisamos uns dos outros e com o perdão a gente vai longe e se liberta de muitas dificuldades na nossa vida. Obrigado pela oportunidade, minha amiga. Eu que agradeço, Jefferson. É sempre um privilégio estar na tua companhia. E o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Isso está lá na obra O Consolador, dito por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E assim nós nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Um fraterno abraço a todos.